Biologia, módulo 3. Fundamentos da hereditariedade, oficina 9. Hereditariedade são as características que são passadas dos pais para os filhos. Como essas características são herdadas e como se manifestam, tem sido questionado desde os tempos dos filósofos. Hipócrates, da época de 460 a 377 a.C., acreditava que as características eram herdadas de pais para filhos através dos fluidos do corpo, como o sangue e o sêmen. É a pangênese. Cada órgão do corpo produziria um material hereditário, que seriam as gêmulas, e estas iriam para o sêmen, transmitindo as características paternas para o filho. Aristóteles, da época de 384 a 322 a.C., acreditava que pai e a mãe seriam os responsáveis pela liberação do material genético, através da mistura do sêmen e do sangue menstrual feminino. A pangênese, que acredita que as características são herdadas de pais para filho por meio dos fluidos do corpo, como o sangue e o sêmen, não explicava como um indivíduo adquiria características semelhantes aos avós e inexistentes nos pais. Como é que plantas mutiladas poderiam produzir plantas íntegras? Então a pangênese deixou de ser aceita depois de várias descobertas, como a microscopia, onde podia-se observar o espermatozoide e o óvulo e a sua fecundação. Resultados de Mendel. Mendel fez experimentos com as ervilhas, onde ele cruzava esses indivíduos e eles eram puros. As flores das ervilhas, elas têm as pétalas fechadas, onde o pólen e o óvulo não se misturam com o ambiente. Então, mesmo um inseto pousando em cima não iria levar o pólen para outra planta. Então, o cruzamento entre si ia resultar sempre a mesma descendência. Esse cruzamento entre essas ervilhas, Mendel chamou de parentais, que seria a letra P. Os descendentes dessa geração seriam a primeira geração, chamada de F1. Esses fatores, que na época ele não sabia que eram genes, eles apareciam sempre aos pares. Uma característica que viria da parte masculina da flor, que era o pólen, e uma outra característica que viria da parte feminina da flor, que seria o óvulo. O fator hereditário dominante, ele aparece em todas as gerações. O fator hereditário, que ele chamava de recessivo, era aquele fator que pulava uma geração, ele entrava em recesso, ele não aparecia na geração F1, só voltaria a aparecer na próxima geração F2. Então, quando o fator é dominante, todos os descendentes apresentam aquela característica. Quando o fator é hereditário, pula gerações. Então, ele para de se manifestar, vai se manifestar em outra geração. Então, esse seria o fator recessivo. Os indivíduos homozigotos de Mendel apresentavam fatores iguais para determinada característica. Isso significa que tanto a parte masculina quanto a parte feminina enviavam para o seu descendente a mesma característica. Então, aqui você tem homo igual, características iguais. Indivíduos heterozigotos, eles teriam características diferentes, teriam recebido características diferentes, diferentes. Então, a parte masculina teria mandado uma característica que seria diferente da característica enviada pelo óvulo, que era a parte feminina da flor. Resultados de Mendel. Segundo Mendel, as características seriam simbolizadas por letras. Então, os fatores dominantes usaria-se a letra maiúscula. Fatores recessivos usaria-se a letra minúscula. Que letra usar? Sempre do fator recessivo. Então, para esse exemplo de cor de olhos, vai-se usar a letra A, que é do olho azul ou verde, que é um fator recessivo. É aquele fator, é aquela característica que não aparece em todas as gerações, ela pode pular gerações. Então, a letra a ser usada sempre será do fator recessivo, que vem a letra A do olho azul.
Então a letra maiúscula A para olho castanho ou preto, porque é um fator dominante, ele aparece em todas as gerações. A letra A minúscula seria referente à cor de olho azul ou verde, que é o fator recessivo. Então uma pessoa ela pode ser azão, se ela tiver olho castanho e ela for homozigoto. O que significa isso? Que tanto o pai quanto a mãe enviaram para essa pessoa a mesma característica, bastante melanina para que o olho tenha uma cor mais escura. Se a pessoa for azão, azinho, ela vai ter olho castanho. Por quê? Porque eu tenho uma letra maiúscula aqui. Mas ela vai ser heterozigoto. Por quê? Ela tem duas características, para olho castanho e para olho claro, olho azul ou verde. O que significa isso? O pai ou a mãe enviou para essa pessoa a característica para olho castanho. E o pai ou a mãe enviou para essa pessoa a característica para olho claro. Mas esta pessoa vai ser de olho castanho. Mas ela vai levar nos óvulos dela, se for a mulher, ou no espermatozoide, se for o homem, característica para olho claro. Então, metade dos óvulos dessa mulher, ou metade dos espermatozoides desse homem, levam característica para olho castanho. A outra metade dos óvulos dessa mulher, ou a metade dos espermatozoides desse homem, leva característica para olho claro. Recebeu características diferentes do pai e da mãe, então é uma pessoa heterozigoto. Se a pessoa tem olho azul ou verde, ela vai ser azinho, ela é recessivo e ela sempre vai ser homozigoto. Porque para ser recessivo, eu preciso receber do pai e da mãe a mesma característica. Nesse caso aqui de olho azul ou verde, azinho, tanto o pai quanto a mãe enviou para essa pessoa a característica para olho claro, pouca melanina no olho. O olho vai ser mais claro. É uma pessoa com fator recessivo. Cruzamentos. Então aqui nós temos um exemplo de um casal de olhos castanhos heterozigotos, se ele pode ter filhos de olhos claros. Então, olho castanho, azão, porque é dominante. Olho azul, azinho, porque é recessivo. Então, como vão ser os genes desse casal? O pai, olho castanho, então tem que ter um azão. A mãe, olho castanho, tem que ter um azão. A outra característica tem que ser diferente porque é heterozigoto, então tem que ser azinho. Então esse pai azão, azinho, esta mãe azão, azinho. A primeira geração, os descendentes, nós vamos ter que cruzar todos esses espermatozoides com todos esses óvulos e todos esses óvulos com todos esses espermatozoides. Então, o que significa ser azão, azinho? Metade dos espermatozoides desse homem leva a característica para olho castanho, a outra metade leva a característica para olho claro. O que significa a mãe ser azão, azinho? Metade dos óvulos dessa mulher leva informação para olho castanho e a outra metade informação para olho claro. Então, eu vou pensar em probabilidade. Então, aqui seriam 100% dos espermatozoides que vão se unir a 100% desses óvulos. Então, metade desses espermatozoides tem que se unir a esses óvulos. Então, eu vou unir azão com azão. Então, eu vou ter aqui castanhos, olhos castanhos homozigotos. Recebeu as características iguais do pai e da mãe. Esses espermatozoides, azão com esses óvulos, azinho. Seriam olhos castanhos heterozigotos, recebeu características diferentes do pai e da mãe. Esses, já fizemos 50% dos espermatozoides cruzarem com esses óvulos. Agora faltam 50% desses espermatozoides cruzarem com esses óvulos. Então aqui ficaria azinho, azão. Por convenção, se utiliza a letra maiúscula primeiro. Então, vamos pôr a letra maiúscula aqui e o azinho aqui. Então, metade desses espermatozoides se uniu a metade destes óvulos. Olhos castanhos heterozigotos, recebeu características diferentes da mãe e do pai.
A outra metade dos espermatozoides vão se unir a estes óvulos. Vai ficar azinho, azinho, que seriam óvulos azuis, recessivos. Então, aqui seriam probabilidades. Então, temos 50% de óvulos castanhos heterozigotos, 25% castanhos homozigotos e, respondendo ao exercício, 25% de chance dos filhos nascerem com olhos azuis. Segundo exemplo de cruzamento. Então, uma mulher de olhos azuis casada com um homem de olhos castanhos homozigoto. Esse casal pode ter filhos de olhos azuis? Então, lembrando, letra maiúscula é o olho castanho dominante. Letra minúscula, um olho azul. Ele é recessivo. Então, como seriam os genes desse casal? A mulher, olhos azuis. Azul, letra minúscula. Azinho, azinho. Homem de olho castanho, azão. Por que outro azão? Porque ele é homozigoto, recebeu tanto do pai e da mãe dele a mesma característica para ter olho castanho. Então, ele é azão, azão. Todos esses óvulos têm que se encontrar com todos esses espermatozoides. Por convenção, se utiliza a letra maiúscula primeiro. Então, vamos aqui. A metade desses óvulos aqui vai se unir a todos esses espermatozoides. Então, vai ficar azinho, azão. Então, aqui, azinho, azão. Se utiliza a letra A maiúscula primeiro. Olho castanho heterozigoto. Então, estamos aqui. Esta metade desses óvulos vai se unir a estes espermatozoides. Então, aqui, azão, azinho, castanho heterozigoto. Agora, vamos para esta metade dos óvulos desta mulher. Azinho, azão, azinho, azão, olho castanho, heterozigoto. Esta metade com esta outra metade dos espermatozoides. Azinho, azão. Então, aqui, azinho, azão, olho castanho, heterozigoto. Então, o que a gente percebe? 50%, 75%, 100% de chance desse casal ter filhos de olho castanho, azão aqui, ó. E todos eles heterozigoto, porque eles receberam o azão do pai, olho castanho, e o azinho da mãe. Então, eles receberam características diferentes, heterozigoto. Esse casal não tem nenhuma chance de ter filhos de olhos claros. Todos os filhos vão ter olhos castanhos. Primeira lei de Mendel, ou a lei de segregação. Então, depois de todos esses estudos que Mendel fez com as ervilhas, ele chegou à conclusão de que cada caráter, cada característica é determinada por um par de fatores genéticos, né? Por um par de genes, que vão se separar durante a formação dos gametas, e apenas um desses fatores vai para cada gameta. Os genes são estruturas responsáveis pelas características hereditárias, e os conjuntos de genes de um ser vivo é conhecido como genoma. No mapa do genoma humano existem cerca de 25 mil genes, genótipo e fenótipo. Na genética existem alguns conceitos, como genótipo, que é a constituição genética de um ser vivo para uma determinada característica. Então, é o gene dele para olho castanho, o gene do indivíduo para olho claro. Esse é o genótipo, é aquilo que está dentro do núcleo da célula, está lá no DNA. O fenótipo são as características que você observa, é o resultado do ambiente e do genótipo. Então, o ambiente é o elemento fundamental na manifestação dos genes. Então, por exemplo, aqui a cor da pele. As pessoas com o mesmo genótipo, por exemplo, para a pele clara, elas podem ter a influência do ambiente, que são os estímulos dos raios solares nos genes, que vão ser estimulados para produzir o pigmento melanina. Quanto mais pigmento, mais escura vai ficar a pele. Então, essa pessoa, ela tem o genótipo, está lá no gene dela, no DNA dela, dentro do núcleo da célula, que ela tem a característica, o gene para a pele clara. Mas ela recebeu uma influência do ambiente, onde os raios solares
aumentaram a quantidade de pigmento melanina e a pele ficou mais escura. Então ela tem pele clara, mas o ambiente mudou a tonalidade da pele dela. Isso é o fenótipo. Cromossomos sexuais e autossomos. Então, os cromossomos são filamentos que vão compor o DNA. A espécie humana possui 23 pares de cromossomos nos gametas, masculino e feminino, no espermatozoide e no óvulo. Os cromossomos autossômicos, eles vão determinar as características do indivíduo. Então, os cromossomos autossômicos são os cromossomos que vão dar as características de como o indivíduo é. Cada célula humana possui 46 cromossomos, 23 cromossomos que vieram dos espermatozoides e 23 cromossomos que vieram dos óvulos. A união dos gametas vai formar a pessoa com 46 cromossomos em cada célula. A característica sexual é determinada pelo cromossomo sexual X e Y. Então, sempre é os pares. Que característica você recebeu da mãe, que característica você recebeu do pai. Então, se a pessoa tiver um cromossomo sexual feminino, é porque ela recebeu um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. Esse cromossomo é um cromossomo comprido, porque o cromossomo Y é um cromossomo mais curto. Então, se a pessoa tem um cromossomo sexual masculino, é porque ela recebeu um cromossomo comprido, que é o X, da mãe, porque a mãe só tem este tipo de cromossomo para enviar para o seu filho ou filha. Se ela recebeu o cromossomo curto, que é o cromossomo Y, ela recebeu do espermatozoide. Então, o cromossomo sexual masculino vai ser XY. Então, no caso da mulher, todos os óvulos dela vão enviar a informação para a criança ser feminina. Ela sempre vai enviar o X. O cromossomo sexual masculino, ele tem dois tipos de característica para enviar para o filho. Ou o cromossomo X, que é um cromossomo comprido, ou o cromossomo Y, que é o cromossomo curto. Então, se ele receber o XY, vai ser do sexo masculino. Se receber XX, será do sexo feminino. Daltonismo e hemofilia. O daltonismo é um distúrbio em que o indivíduo é incapaz de enxergar determinadas cores, por não conseguir produzir pigmentos nas células receptoras da retina, como é o caso da não produção dos pigmentos vermelho e verde. O gene responsável pelo daltonismo ele é recessivo e ele está localizado no cromossomo X. Então, os filhos XY herdam essa anomalia da mãe, por causa desse X, que a mãe é XX. E as filhas só poderão ser daltônicas se o pai for daltônico. A hemofilia é uma doença que impede a coagulação adequada do sangue. Essa doença também é recessiva e também está ligada ao cromossomo X. Tema 2. Genética humana e saúde. Grupos sanguíneos, ABO e RH. O sistema ABO dos grupos sanguíneos abrange 4 grupos. Pessoas que têm o sangue tipo A, pessoas que têm o sangue tipo B, pessoas que têm o sangue AB e pessoas que têm o sangue tipo O. Nas transfusões de sangue, as incompatibilidades sanguíneas decorrem de uma reação entre os glóbulos vermelhos do sangue, que é o doador, com os anticorpos existentes no plasma sanguíneo de quem vai receber, do receptor. Então, no sangue você tem a parte líquida, que é o plasma, e mergulhado nesse plasma você tem 3 células, glóbulos brancos, que são os leucócitos, as plaquetas e os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Os grupos sanguíneos, eles são detectados por causa de uma proteína presente nessa célula aqui, no glóbulo vermelho, nas hemácias. Os anticorpos são proteínas que reconhecem a existência de algo estranho a ele, como bactérias e vírus.
As bactérias e os vírus são os antígenos. Então, antígenos é qualquer substância estranha que entre no organismo, como bactérias e vírus. Os anticorpos, são proteínas, vão combater esse antígeno, que são as bactérias e os vírus. No sangue, os antígenos são dois tipos de proteína. Proteína aglutinogênio A e a outra proteína, que é o aglutinogênio B. Então, pessoas possuem esta proteína A e tem pessoas que possuem a proteína B, que está na membrana dos glóbulos vermelhos, na membrana das hemácias. Esses são os antígenos, substâncias estranhas a outra pessoa. Então, quem tem esta proteína não pode doar sangue para quem tem uma proteína diferente, como esta. Então, a pessoa só pode receber esta proteína, porque vai ser uma substância estranha para ela, vai ser um antígeno. O anticorpo do sistema sanguíneo são as aglutininas anti-A e anti-B, só que elas estão no plasma, na parte líquida do sangue. Então, os antígenos estão nas hemácias das pessoas e os anticorpos estão no plasma das pessoas. Então, os tipos sanguíneos. As pessoas podem ser do sangue tipo A, sangue B, sangue AB e o sangue do tipo O. O que isso significa? Então, vamos pensar na hemácia, numa das células que estão presentes no seu sangue. Então, essa pessoa do tipo A, ela vai ter a proteína A no glóbulo vermelho. E na parte líquida do sangue, que é o plasma, ela vai ter a substância aglutinina anti-B. O que significa? Quando entrar a proteína B, esse sangue vai coagular. Então, ela só pode receber a proteína A. A pessoa do tipo B, ela tem o aglutinogênio B, a proteína B na membrana da hemácia, na membrana do glóbulo vermelho. E no plasma ela vai possuir o anti-A. O que significa isso? Que essa pessoa só pode receber no seu sangue esta proteína B. Se entrar a proteína A, esse sangue vai coagular. A pessoa do tipo AB, ela vai ter na membrana da hemácia dela dois tipos de proteína. A proteína A e a proteína B, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Ela vai ter as duas proteínas lá no glóbulo vermelho dela. E no plasma, ela não tem nenhuma aglutinina, ela não tem nada contra o A e contra a proteína B. Por isso, ela é considerada o receptor universal, aquele tipo de sangue que pode receber de qualquer outro tipo, porque ela possui tanto este quanto este. Então, ela pode receber de todo mundo. A pessoa do tipo O é aquela pessoa que na hemácia dela, ela não tem aglutinogênio no glóbulo vermelho, mas ela tem no plasma uma substância contra a proteína A e contra a proteína B. Então, é uma pessoa que só pode receber sangue do tipo O, pessoas que não têm proteína no glóbulo vermelho. Essa pessoa do tipo O, ela não possui aglutinogênio no glóbulo, mas ela tem no plasma dela uma substância que vai reconhecer a proteína A e a proteína B e vai coagular o sangue. Então, esta pessoa é considerada o doador universal. Como ela não tem aglutinogênio, ela pode doar para o AB, ela pode doar para o B e ela pode doar para o A. Ela é o doador universal. Fator RH. Pesquisa com macacos do gênero Rhesus, se descobriu nas hemácias uma outra proteína, e essa outra proteína foi batizada de RH, devido a pesquisa estar sendo feita nesses macacos Rhesus. Então, pessoas que possuem essa proteína são as pessoas RH positivo. E as pessoas que não têm essa proteína na hemácia são as pessoas RH negativo. Então, RH positivo possui a proteína RH no glóbulo vermelho. Pessoa RH negativo não possui esta proteína no glóbulo vermelho. As pessoas do tipo O, elas são 37%
de pessoas que apresentam essa proteína nas hemácias. As pessoas do sangue A são 36% e as pessoas do sangue B, 9%, do sangue AB, 3%. Pessoas que não apresentam a proteína na hemácia, do tipo O, 7%, do tipo A, 6%, do tipo B, 2% e do tipo AB, 1%. O sangue que é mais, que melhor favorece é esse sangue do tipo O negativo. E olha como a porcentagem de pessoas, poucas pessoas possuem esse tipo de sangue. Por quê? Nessa hemácia não possui o aglutinogênio A nem o B. Então, é um sangue que ele pode ser doado para o A, para o B e para o AB. E se ele não possui essa outra proteína, RH, também pode ser doado para o sangue A, para o sangue B, para o sangue AB, que não vai sofrer influência nenhuma. Esse sangue RH negativo, além dele ser muito visado na hora da transfusão, ele também envolve as mulheres grávidas, se a mulher for RH negativo, porque ela pode ter problemas no nascimento do filho, se o filho dela for RH positivo. Se a mulher é RH negativo e o filho é RH positivo, essa proteína que deu positivo só pode ter vindo do pai. A criança vai se desenvolver sem problemas nenhum. Só vai ocasionar problema quando essa criança for nascer, porque na hora do nascimento se rompe os vasos sanguíneos e um pouco desse sangue que possui a proteína entra no sangue desta mulher que não tem esta proteína. Então isso daqui é um antígeno, uma substância estranha que está entrando neste corpo. Os anticorpos dela vão combater essa substância e vão produzir mais anticorpos que toda vez que essa substância entrar, essa proteína entrar, eles vão tentar destruir essa proteína. Então essa criança nasceu, não tem problema nenhum. Essa mãe adquiriu anticorpos contra essa proteína. Numa segunda gestação, se a criança for igual à mãe, não tiver nenhuma proteína do RH, ela vai crescer, vai nascer sem problema nenhum. Mas se ela tiver, como o pai, essa proteína RH, na hora do nascimento, ela vai ter problemas porque durante a gestação, essa mulher ela vai enviar para essa segunda criança os nutrientes, o oxigênio, os anticorpos, e ela adquiriu anticorpos na primeira gravidez contra esta proteína aqui que essa segunda criança tem. Então, esses anticorpos da mãe vão destruir estas proteínas aqui, porque esta mãe adquiriu esses anticorpos na primeira gestação. Então, esses anticorpos dessa primeira gestação vão destruir essa proteína dessa segunda criança. E esta proteína está onde? Nas hemácias. As hemácias é que levam a oxigenação para o corpo todo. Então, esta criança, ela vai se desenvolver no útero da mãe, essa segunda criança, com pouco oxigênio. Então, ela pode nascer com vários problemas e talvez no nascimento precisar de uma transfusão de sangue para retirar esses anticorpos que foram adquiridos pela mãe. Essa doença que causa nesse segundo recém-nascido é chamado de eritroblastose fetal. Éritro vem de hemácias, blastose quebra, fetal feto. Então é a quebra das hemácias do feto. Eritroblastose fetal, relacionada ao fator RH quando a mulher é negativo e o filho positivo.